Onde estão os mortos com Cristo e onde estão os mortos sem Cristo? Onde está o inferno neste exato momento? O juízo do grande trono branco. Quem será julgado? Quem estará lá neste dia? Olá, eu sou o pastor Joel Silveira, sou pastor, sou teólogo. Esse é um canal para pessoas como você, pessoas que amam a Deus e desejam servir ao Senhor com excelência. No vídeo de hoje nós vamos aprender onde estão indo os mortos com Cristo e os mortos sem Cristo. Aonde é o exato local geográfico do inferno nesse momento? Também estaremos falando aqui sobre o juízo do grande trono branco e nós vamos tirar aqui todas as suas dúvidas com respeito a esse tema. Um estudo maravilhoso para abençoar a sua vida. Se você está pronto, então vamos lá. Bom, com respeito aos fins dos tempos, com respeito ao Apocalipse e às profecias, existem pelo menos 4 visões que são aquelas que procuram interpretar as profecias e também o livro de Apocalipse. É por isso que se você for na internet, você vai encontrar uma série de pessoas falando coisas diferentes com respeito aos fins dos tempos e trazendo então muita confusão na cabeça dos cristãos quando vão procurar conhecimento na internet. Bom, dentro da escatologia bíblica, existem pelo menos 5 escolas de interpretações com respeito ao livro de Apocalipse, as profecias e os fins dos tempos. Bom, a primeira escola que procura estudar e interpretar estas profecias são os idealistas. Quem são eles, pastor Joel? Então, eles não acreditam que as profecias tenham acontecido ou irão acontecer em um tempo futuro, mas eles acreditam que isso aconteceu algumas vezes na história e isso se repetirá até os finais dos tempos, ou seja, não é algo específico para um tempo específico. A segunda escola é o preterismo. Eles acreditam que todas as profecias com respeito aos fins dos tempos, elas já se cumpriram quando o general Tito romano ele entrou em Jerusalém, destruindo a cidade e também o templo. A terceira escola é o estoicismo. Eles creem que aquilo que foi proferido no livro de Apocalipse já aconteceu no período, no decorrer da história da humanidade. Em quarto lugar, nós vemos o futurismo. Esta visão entende que as profecias que nós encontramos no livro de Apocalipse, a grande maioria delas estão reservadas para os fins dos tempos, ou seja, ainda não se cumpriram, mas irão se cumprir no final dos tempos. A quinta visão é a visão eclética. Esta visão, do meu ponto de vista, é a visão aonde as pessoas mais têm dificuldade de entender a Bíblia, porque eles acabam juntando todas as passagens, todas as visões e acabam interpretando conforme o seu próprio entendimento. E eu vejo isso como algo perigoso e a gente não pode entender a Bíblia assim. Do meu ponto de vista, a visão mais correta é o futurismo, porque no livro de Apocalipse nós vamos ver o próprio Senhor revelando a João, dizendo que as profecias que ele estava recebendo, todas aquelas visões estavam relacionadas ao tempo passado, ao tempo presente e ao tempo futuro. Então, a grande maioria das visões daquilo que João recebeu estava relacionado aos tempos do fim. Bom, antes de darmos continuidade, eu gostaria de convidar você para verificar se você já está inscrito no nosso canal. Caso você ainda não seja inscrito, queria convidar você para me dar a honra da sua inscrição. Se inscreva no nosso canal, também ative o sino das notificações, porque fazendo assim, todas as vezes que um vídeo novo sair, você será notificado pelo YouTube. O YouTube irá avisar você que um vídeo novo saiu, então você vai poder nos acompanhar. Eu estou aqui com vídeos novos todas as semanas e são vídeos como esse, vídeos interessantes, vídeos esclarecedores, vídeos para abençoar a sua vida. Amém? Então, visto que você já fez isso, vamos para o vídeo de hoje. O estado intermediário dos mortos, Hades ou Sheol. O que é o Hades? Para onde vão os mortos após a morte? Naturalmente que aqui nós vamos encontrar também muitas interpretações errôneas com respeito a este assunto. Pela frase que nós usamos aqui, estado intermediário,
É uma expressão que fala a respeito do momento em que a pessoa ela falece até a sua ressurreição. Bom, dentro do Novo Testamento, na Bíblia Sagrada, né, somente vamos encontrar duas classes de pessoas: as que são salvas e as que não são salvas. E quando é que nós determinamos ou fizemos esta escolha? Enquanto nós estamos vivos. Enquanto estamos vivos que precisamos decidir o que nós iremos fazer da nossa vida. Se iremos receber a Jesus, se iremos nascer de novo, se iremos viver uma vida com Cristo, ou se nós vamos rejeitar a Cristo, rejeitar o seu sacrifício e também receber como consequência a condenação. E na verdade, o que nós entendemos diante da Bíblia é que as pessoas, enquanto elas estão vivas, elas têm sim a possibilidade de escolher a vida, mas também elas podem escolher a morte. A Bíblia vai dizer que existem caminhos que aos homens parecem bons, mas o final é a morte, é a condenação. Então, o momento de escolhermos a Jesus e servirmos a Ele é agora. É este exato momento que o Senhor está nos proporcionando, porque após a morte, a Bíblia nos revela que haverá um julgamento. Após a morte, as pessoas, elas não têm mais a possibilidade de se purificarem, de se prepararem para se apresentarem diante de Deus. Hebreus 9, 27, 2 Coríntios 5, versículo 10. Existem também os espíritas. São aqueles que acreditam que é possível se comunicar com os mortos através de um médium, através de uma pessoa escolhida para que ele sirva de mediador entre nós e os mortos. Mas primeiramente precisamos entender que a Bíblia, ela proíbe expressamente consultarmos a médiuns e consultarmos através deles os mortos. Por que a Bíblia faz esta proibição? Porque ela sabe que quem está por trás destas práticas é o mal, são espíritos maus, espíritos de demônios que estão trabalhando para tentar enganar as pessoas. Levíticos capítulo 19, versículo 31. Levíticos capítulo 20, versículos 6 e 7 também vai falar sobre isso. Isaías capítulo 8, versículo 19. Também existem alguns grupos que acreditam no sono da alma. Ou seja, após a morte, a pessoa ela não vai para o Senhor, ela não será levada diretamente para a presença de Deus, mas essas pessoas elas estarão em um estado de sono até o momento em que elas serão então apresentadas diante de Deus. Eles acreditam que a alma, após a morte, ela vai estar em um estado de sono até a ressurreição, até o dia em que esta alma, que este corpo for ressuscitar. Porém, a Bíblia, seja no Antigo Testamento, que no Novo nós vamos encontrar várias referências que acabam indo e batendo de frente com estas visões e com essas interpretações. Até porque nós entendemos, de acordo com a palavra de Deus, que após a morte, a alma ela sai do corpo e ela vai então de forma consciente agora para um estado na presença de Deus ou então no Sheol, no Hades, mais conhecido como inferno. Nós poderíamos dar muitas referências bíblicas, mas eu vou somente dar 3 referências para que a gente fique aqui já com uma noção daquilo que a Bíblia nos diz. Salmos capítulo 16 e versículo 10. Lucas capítulo 16, versículo 23. Lucas capítulo 23 e versículo 43. Bom, mas agora nós vamos para o estado intermediário à luz das Sagradas Escrituras, o que a Bíblia nos diz. A Bíblia vai nos dizer que nem justos e nem ímpios vão receber a recompensa final e nem tampouco as suas condenações finais, porque eles estão ainda aguardando a ressurreição do último dia. E ambas as classes, sejam os salvos que os não salvos, eles estão aguardando por esse dia. Os cristãos que morrem em Cristo, eles vão diretamente para o Senhor, mas eles ainda não irão receber a recompensa final. A Bíblia vai dizer que o estado intermediário dos justos
ele é um estado de descanso, e nós vamos encontrar isso no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Será um estado de descanso, de espera ou de repouso. Apocalipse, capítulo 6, versículo 10 e 11. E os ímpios que morrem sem Cristo, eles também agora, eles vão diretamente levados por demônios para o Sheol ou para o Hades, que é o inferno. E esse aqui também é um estado intermediário, que eles vão estar lá somente por um período, até o momento em que eles forem ressuscitar para a segunda morte e para a condenação eterna no lago de fogo. Pastor Joel, então quando é que irá acontecer esse evento? Será após o julgamento do grande trono branco, que nós já vamos falar daqui a pouco. É neste momento, então, no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 14, fala sobre esse momento de julgamento, onde as pessoas, então, serão lançadas no lago de fogo. O Sheol e o Hades, antes e depois de Cristo. O termo Sheol no hebraico e o termo Hades no grego. Ambas as palavras significam a mesma coisa, inferno. Antes do Calvário, o Sheol, o Hades, ele era dividido em 3 partes distintas. Para entender melhor sobre esta habitação dos mortos, nós podemos ilustrar isso em um círculo dividido em 3 partes distintas. A primeira parte é o lugar dos justos, o lugar dos santos, mais conhecido como seio de Abraão. Lucas capítulo 16, do versículo 22 até o versículo 25. Lucas capítulo 23, versículo 43. O segundo círculo é a segunda parte, conhecida como lugar dos ímpios ou lugar de tormento. Lucas capítulo 16, versículo 23. A terceira fica entre os justos e os ímpios, lugar conhecido como lugar de trevas, lugar de escuridão e de prisões eternas. Lucas capítulo 16, versículo 26, 2 Pedro 2, versículo 4 e Judas capítulo único e versículo 6. Nessa terceira parte existe uma classe de demônios nas quais elas estão aprisionadas e elas não saem desse lugar. Porém a Bíblia diz que um dia esses demônios que eles estão aprisionados em correntes eternas, eles serão soltos. Que momento é esse, pastor Joel? Esse é o momento da grande tribulação que ocorrerá no momento em que a igreja não estiver mais aqui. Então, nesse momento, estes demônios serão soltos para então trazer grande destruição na humanidade. Mas pastor Joel, então hoje os demônios eles estão amarrados? Infelizmente eu posso afirmar que os demônios hoje eles não estão amarrados. Existe uma classe de demônios que hoje se encontra amarrado. Alguns demônios, os mais perigosos, eu posso dizer assim, os mais fortes, eles estão hoje amarrados, hoje eles estão acorrentados com correntes espirituais. Mas existem muitos demônios e hoje eles estão livres. Tanto é que basta que a gente olhe para aquilo que está acontecendo no mundo, a gente vai ver a operação de espíritos malignos, mas existem alguns demônios que estão amarrados, ou seja, acorrentados, né? A expressão que a Bíblia usa, e eles estão acorrentados para o ano, para o mês, para o dia e a hora, diz a palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo 9, do versículo 1 ao 12. Nós podemos entender que esses demônios que estão hoje acorrentados, aprisionados, eles são de números incontáveis. São muitíssimos demônios que hoje eles estão prisioneiros até o dia determinado. Pastor Joel, mas o senhor falou de um local geográfico em que o inferno ele se encontra nos dias de hoje? Sim, eu confirmo isso e eu posso afirmar sem medo de errar que a Bíblia nos revela qual é o local do inferno, deste lugar de tormento que a Bíblia nos fala. Ou seja, nós entendemos que pela Bíblia as expressões usadas é Sheol, Hades, mas eu quero que você coloque na sua mente que esse é um local ou são expressões usadas para falarem do inferno, que é o lugar, que é o destino de todos aqueles que morrem hoje
sem Cristo. Eis aqui então a importância de falarmos do amor de Deus, de ter enviado o seu Filho unigênito para morrer por toda a humanidade. Então, quem está sem Cristo, corra para Cristo, se arrependa dos seus pecados, ainda há tempo para você, porque aqueles que morrem sem Cristo, esta é a sua casa, esta será a sua habitação, mas para a igreja de Cristo, nem uma condenação há. Pastor Joel, então nos diga, onde fica o inferno? Bom, antes de falarmos aonde se encontra nesse exato momento, aonde está nesse exato momento o inferno, é importante frisar algo aqui. Esse local, esta habitação dos mortos, o Hades, o Sheol, o inferno, é um lugar momentâneo. É um local onde é provisório. E todos estão indo para lá. Todos estão indo, aqueles que morrem sem Cristo estão indo para esse lugar de tormento. Mas é um local momentâneo. Pastor João, por que momentâneo? Porque a Bíblia diz que no juízo do grande trono branco, tanto o inferno quanto os seus moradores, aqueles que estiverem lá no inferno, eles serão lançados no lago de fogo e lá é a segunda morte. Então, dito isso, vamos para a palavra de Deus e vamos descobrir aonde se encontra o inferno neste exato momento. Provérbios capítulo 15, versículo 24. Para o sábio, há o caminho que leva para cima, a fim de evitar o inferno que está embaixo. Mateus capítulo 12, versículo 40, porque assim como esteve Jonas no ventre do grande peixe 3 dias e 3 noites, assim também estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Efésios capítulo 4, versículo 9, o que quer dizer que antes subiu, senão também que tinha descido até as regiões mais baixas da terra. Apocalipse capítulo 9, do versículo 1 ao 3. Quando o anjo tocou a trombeta, eu vi que caiu uma estrela do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do abismo. Ela abriu o poço do abismo, e subiu uma grande fumaça. E desse poço é uma fumaça como que se fosse de uma grande fornalha. E com a grande fumaça que saía desta fornalha, escureceu-se o sol. E também desta fumaça saíram como que gafanhotos sobre toda a terra. E foi-lhe dado poder como os que têm os escorpiões. Naturalmente que esta é uma expressão que a Bíblia vai usar para a terra como sendo o local aonde o inferno se encontra. A Bíblia vai dizer que quando o anjo, no livro de Apocalipse, capítulo 9, do versículo 1 ao 3, ele vai tocar a trombeta, vai cair do céu uma estrela. E esta estrela vai cair e vai abrir a porta do abismo. E vai sair deste abismo fumaça. E desta fumaça que irá sair do abismo, irão sair espíritos como escorpiões. E eles irão então atormentar a humanidade. Nós sabemos que estes escorpiões é um símbolo de demônios. E este local da onde eles estão saindo da terra, quando a estrela ela bate na terra e abre a porta do abismo, naturalmente nós entendemos que na terra, no centro da terra, se encontra o inferno. Então quando essa estrela cai na terra, abre-se a porta do abismo e os demônios eles saem e começam agora a atormentar a humanidade. Pastor João, mas o que existe no centro da terra? Fogo e enxofre. Quando você vê alguns vulcões que eles entram em erupções, o que joga para fora é gás, é fogo, é enxofre. E é isso que a Bíblia diz que existe no inferno, é fogo, é enxofre. Apocalipse, capítulo 14, versículo 10, a Bíblia diz que o cálice da ira de Deus será derramado sobre os ímpios e eles vão então entrar em um estado de tormento com fogo e com enxofre. Bom, estes são os versículos que eu gostaria de deixar para você, naturalmente que existem muitos outros. Mas nesse vídeo eu não quero tratar de modo específico com respeito a este assunto, mas já nos deu para entender que o local geográfico do inferno é o centro da terra. É lá que a Bíblia vai dizer que o fogo não se apaga
e também o bicho não dorme. Esse é o lugar dos ímpios, dos pecadores e daqueles que negaram a Cristo. Mas se você gostou desse assunto e você deseja que eu faça um outro vídeo, falando com mais detalhes sobre esse assunto, eu quero convidar você para escrever aqui embaixo, deixe o seu comentário dizendo: Pastor Joel, por gentileza, faça um outro vídeo falando com mais detalhes acerca desse assunto. Eu vou ter o prazer de fazer um outro vídeo falando com mais detalhes acerca do inferno e dos moradores do inferno, aqueles que estão lá neste exato momento. Bom, algo que eu gostaria de frisar aqui é que todos nós, Igreja do Senhor, não podemos confundir o tribunal de Cristo com o juízo do grande trono branco. O tribunal de Cristo, ele ocorrerá no momento em que a igreja for arrebatada. Esta é a minha compreensão, esse é o meu entendimento que eu tenho. É nesse momento que a igreja então irá se apresentar diante de Deus e irá ser coroada, recompensada e retribuída com os galardões. Agora, quando nós encontramos na Bíblia o juízo do grande trono branco, ou tribunal do grande trono branco, ali já é algo relacionado aos fins dos tempos. Já logo após então a grande tribulação, logo após o milênio, e é o momento então que Deus irá fazer o último julgamento, onde Deus vai abrir os livros e aqueles que forem julgados, aqui a igreja não estará presente, a igreja não será julgada. A igreja já passou pelo tribunal de Cristo e a igreja agora, segundo a palavra do Senhor, ela vai estar ali em uma posição de honra. Aqueles que estão sendo agora apresentados diante de Deus, diante desse tribunal, ou diante desse grande trono branco, do juízo do grande trono branco, essa expressão bíblica, essas pessoas comparecerão, elas irão comparecer perante Deus para serem condenadas, e a Bíblia diz que até mesmo o inferno, ou seja, o Hades, o Sheol, eles vão ser tirados de lá, que é o inferno, todos aqueles que estiverem lá, desde os primeiros homens até este exato momento, todos irão comparecer, mas para condenação. Então, entendemos que neste exato momento profético, a igreja, ela não será julgada. A igreja estará ali em uma posição já de honra, com o corpo glorificado, até porque a Bíblia diz que os que morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro, depois a igreja, os que estiverem vivos, eles serão arrebatados. E quando a igreja ela é arrebatada, nesse momento a igreja recebe um corpo incorruptível, ela vai receber um corpo imortal e glorificado, e ela então irá encontrar com o Senhor nos ares e estará para sempre com o Senhor. Então não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então é importante especificarmos mais uma vez, para frisarmos este que é um dos assuntos que as pessoas mais fazem confusão. Todos aqueles que estiverem no Hades, no Sheol, que é o inferno, eles estarão lá até o momento do juízo do grande trono branco. Apocalipse capítulo 20, do versículo 5 ao 12. E nós entendemos que após a morte de Cristo, todos aqueles que estavam no seio de Abraão, todos estes foram agora elevados para o paraíso, para estarem juntamente com o Senhor Jesus, até porque o próprio Senhor Jesus, que foi aquele que inaugurou o paraíso, ele disse para o ladrão que estava do lado da cruz de Cristo, ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então nós entendemos que após a morte do cristão, ele vai diretamente agora não mais para o seio de Abraão, mas para o paraíso. Então nós entendemos que após a morte e ressurreição de Cristo, houve uma mudança no mundo espiritual, nas almas e também no mundo dos espíritos. Então quando Cristo agora ele enfrentou a morte, enfrentou o túmulo, ele ressuscita, ele agora como vitorioso, ele acabou trazendo uma mudança radical no inferno. Efésios capítulo 4, versículo 9 e 10. Apocalipse capítulo 1, versículo 18 e 19. A parte do paraíso foi transladada diretamente para o terceiro céu.
2 Coríntios capítulo 12, versículo 2 ao 4. Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre o juízo final e como será. Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 ao 15. Eu vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, o qual fugiu os céus e a terra, e não foram achados lugares para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se então os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos então foram julgados segundo as obras que estavam escritas nos livros. Deu o mar os mortos que lá havia, e a morte e o inferno também deram os mortos que lá haviam, e cada um foram julgados segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado então no lago de fogo e de enxofre. Qual é a grandeza do trono? A palavra trono ou tronos no grego é tronos, que significa um tribunal judicial. Mateus 19, versículo 28, Lucas capítulo 22 e versículo 30. E vi um grande trono branco. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. O trono que nós encontramos aqui, ele é muito grande, de vastíssimas dimensões, enchendo inteiramente o campo da nossa visão e expulsando todas as coisas da nossa visão. Na verdade, tudo isso acaba expulsando qualquer elemento e nos deixando atônito quando a gente lê e a gente começa então a ver esta visão. Este trono ele é branco, resplandecente e fala da sua santidade, da sua pureza. Quem será o juiz neste dia, neste trono branco? A Bíblia vai dizer que Jesus, ele recebeu de Deus autoridade e ele vai se sentar ao lado do Pai para julgar. E eles estarão agora, nesse momento, juntos fazendo o julgamento, e a igreja ela vai estar também assentada em tronos, em posição de honra, não sendo julgada, mas somente participando deste evento final. Atos 17, versículo 31, Hebreus capítulo 1, versículo 3, Apocalipse capítulo 21 e versículo 5. E por meio de Jesus, então ali todos serão julgados. A Bíblia vai nos dizer também que ali irão se abrir alguns livros. A Bíblia vai dizer que o primeiro livro que vai se abrir é o livro da vida. O segundo é o livro das obras. E depois também nós vamos ver que a própria Bíblia vai ser aberta e nós vamos encontrar alguns versículos que acabam nos dando esta certeza. Apocalipse capítulo 20, do versículo 12 ao 15. Romanos capítulo 2 e versículo 16. Bom, como será esse julgamento? Ali será o momento do juízo do grande trono branco. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. E é nesse exato momento que todos aqueles que morreram sem Cristo irão ressuscitar. Irão ressuscitar para receber agora o juízo e também a condenação eterna. E esta é a segunda morte, segundo a palavra de Deus. Uma expressão que muitas vezes a gente não percebe que a Bíblia usa, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, está escrito: aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. A Bíblia não diz que aqueles que morreram somente, mas aqueles que morreram em Cristo, ou seja, está especificando que há diferença entre morrer com Cristo e morrer sem Cristo. A Bíblia diz que todos aqueles que morrem sem Cristo, eles estarão aguardando o momento final, o julgamento do trono branco que irá ocorrer no final do milênio. E aqui o Senhor Jesus, então, juntamente com o Pai, com a participação da igreja, dos seus anjos santos, eles agora ressuscitarão. Os mortos sem Cristo ressuscitarão e ressuscitarão para condenação, vergonha eterna, e serão lançados no lago de fogo e de enxofre. Então, uma observação importante que eu queria fazer aqui neste assunto que nós estamos falando é que este momento ele será após o milênio. Ele não será antes nem durante, mas será após o milênio. Então será o último julgamento que será feito. Então esta é a decisão final
aonde as pessoas irão ser condenadas eternamente. A Bíblia vai dizer que naquele dia muitos livros serão abertos, mas um livro específico vai dizer se a pessoa está apta, digna de entrar no reino eterno de Deus ou se ela será condenada. Esse livro se chama o Livro da Vida. Esse livro vai ser aberto. Se a pessoa não for encontrada escrita no livro, então ela será condenada e lançada no lago de fogo e de enxofre. Esta é a segunda morte. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. O lago de fogo, que é a segunda morte, será lançado lá o inferno, será lançado lá Satanás, será lançado lá também todos os anjos caídos, todos os ímpios e todos aqueles que negaram a Cristo. Esta será a condenação que essas pessoas receberão do justo juiz. Na verdade, a Bíblia vai nos revelar que o lago de fogo, que esse local não foi reservado para a igreja, foi feito para Satanás e seus demônios, mas esse também será o destino final de todos aqueles que negarem a Cristo, não recebendo a Cristo como seu Salvador, não nascendo de novo, não abandonando o pecado e preferindo viver nas suas práticas mundanas, fazendo a vontade da carne. Mateus capítulo 25, versículo 41 e Apocalipse capítulo 20, versículo 14, fala que o lago de fogo ele é também considerado a segunda morte, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Marcos capítulo 9, versículo 46. Outros nomes também que a Bíblia dá ao lago de fogo: fogo eterno, fogo inextinguível, tormento eterno, segunda morte e trevas exteriores. Mateus 24:13 diz o seguinte: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Esse foi o vídeo de hoje e eu quero agradecer você que ficou até aqui comigo. Também quero convidar você novamente para verificar se você já está inscrito no nosso canal. Caso você ainda não esteja inscrito, se inscreva, me dê a honra de sua inscrição. Também ative o sino das notificações. Deixe o seu like, coloque aqui embaixo o seu comentário, eu quero ter o prazer de ler e quero, juntamente com você, saber o que você pensa, se você tem dúvidas sobre esse assunto, se você deseja que eu faça outros vídeos com respeito a esse tema, eu vou ter o prazer de fazer outros vídeos, então escreva aqui embaixo. E eu quero também deixar para você 2 vídeos muito interessantes que estão relacionados sempre aos fins dos tempos. Vídeos esses que eu falo sobre as 70 semanas de Daniel, sobre o arrebatamento, sobre a segunda vinda de Cristo, como será a grande tribulação, para quem será a grande tribulação, vídeos maravilhosos para abençoar a sua vida, vídeos muito interessantes, muito relevantes. Então eu vou deixar aqui para você e que Deus te abençoe, Deus abençoe a tua vida, tua casa, tua família e nós nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço a todos.